Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há mais de um mês que acompanhamos o Papa com a oração. Rezamos pela sua saúde e também pelas suas intenções. E é provável que o seu estado de saúde nos tenha feito mais próximos, mais atentos, que, enfim, é normal, redobramos a oração habitual. O Papa está doente, ou estava doente. Quando eu gravei estes 10 minutos com Jesus, estava claramente melhor, em melhorias, mas lentas. Ao olhar para o Evangelho da missa de hoje, recordei a oração para o mês de março do Papa Francisco. É um vídeo produzido pela Rede Mundial de Oração pelo Papa. E o Papa convida-nos a rezar pelas famílias em crise. Ora, hoje Jesus conta-nos a história de uma família que se desagrega. Um filho parte para longe, depois de pedir a herança. O outro fica... Mas percebemos no final que o seu coração partiu também, que está longe do pai. E o pai, que vê o mais novo afastar-se, vai notando também a frieza e o distanciamento do mais velho na sua própria casa. Desde que comecei a atender confissões, desde que sou padre, desde que comecei a atender conversas de direção espiritual de pessoas casadas e com filhos, creio que comecei a tirar mais ensinamentos desta parábola. Metia-me na pele deles, daqueles pais, daquelas mães, com o coração partido, ou com o coração encolhido, ou com o coração assustado diante das escolhas que os filhos têm pela frente. E lembrava-me deste pai, do pai desta parábola, que não é outro senão tu, Senhor, o nosso Pai do céu. Temos de aprender de ti, Senhor. Ele ama a nossa liberdade, ama a sério, ama com as consequências que para nós são incompreensíveis. Porque Deus sabe que Ele é fundamental para lhe podermos dar o que Ele mais valoriza, aquilo que mais anseia, a razão pela qual nos criou, o nosso amor. Dizia São José Maria que Deus quis correr o risco da nossa liberdade. Achei curioso a coincidência de andar a rezar com estas ideias, a dar volta a isto que acabei de dizer e a este Evangelho, pensando nestes 10 minutos com Jesus, e num funeral em que voltei a encontrar um amigo de infância, um colega de universidade, e fez-me uma confidência, colega de engenharia florestal. Perguntava-lhe como estavam as coisas entre ele e a mulher, também a nossa colega, um bocadinho mais nova, e dizia-me que andavam a atravessar grandes desafios. Fiquei à escuta. E ele esclareceu. Os filhos cresceram e estão a tomar opções. E dizia-me que apetece decidir por eles. Estamos mesmo a ver o que vai acontecer. Mas não. Eu acho que temos que fazer como Deus fez connosco, Pedro. Eles precisam. Como nós também precisamos, acho eu. Fez uma pausa. Expirou fundo. Mas é assustador, concluiu. O tal vídeo começa com imagens de famílias de 5 continentes. Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita. Mas não existem as famílias perfeitas. E vê-se uma cena de uma adolescente a correr para o quarto e a fechar a porta com violência. Jesus hoje revela-nos o amor misericordioso do Pai. Aquele jovem, por fim, cai em si. Está arruinado. Tem fome. E lembra-se da casa do Pai. Lembra-se de que até os trabalhadores estão em melhores condições do que ele. Quantos trabalhadores têm comida suficiente e ele nem sequer podia comer o alimento dos porcos. Estava profundamente humilhado e a passar grandes necessidades. Então cai em si e dá-se conta do que é que fez e julga-se. Já não sou digno de ser considerado filho de meu pai. Decide então voltar e pedir ao pai que o trate como um dos seus trabalhadores. Não mais. Não merece mais. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o que encontra é o perdão. A imensa misericórdia do Pai. O melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão, dizia o Papa nesse vídeo, nesse pedido de orações pelas famílias em crise. Quando se ama muito, sofre-se mais. O pai daqueles 2 filhos sofreu e podia ter ficado com rancor, podia ter ficado fechado, mas decidiu perdoar. O perdão é um ato de vontade. Olha-se para a pessoa e vê-se para lá da sua ofensa. Não se centra naquilo que ela fez. Olha-se para o conjunto, para o passado. Sim, para o presente, mas também para o futuro, para aquilo que ela pode ser. Vê-se... E é em vista desse futuro que eu decido não ter rancor. Decido perdoar. Decido dar uma outra oportunidade. Recomendo vivamente um pequeno livro de Francisco Ugarte Corcuera, editado pela Lucerna, intitulado Do Ressentimento ao Perdão. Uma porta para a felicidade. Ajuda a perceber que o perdão não é um sentimento e que se pode perdoar e ainda estar magoado. Leio. Contrariamente ao ressentimento produzido por certas ofensas, o perdão não é um sentimento. Perdoar não equivale a deixar de sentir. Há quem considere estar incapacitado para perdoar certos agravos por não conseguir eliminar os seus efeitos. Não consegue deixar de experimentar a ferida, nem o ódio, nem o desejo de vingança. Daqui podem derivar complicações no âmbito da consciência moral. Especialmente se tiver em conta que Deus espera que perdoemos para nos perdoar. A incapacidade de deixar de sentir o ressentimento pode ser, ao nível emocional, com efeito, insuperável, pelo menos a curto prazo. E dá um exemplo um pouco mais à frente. O trabalhador que foi injustamente despedido da empresa, o cônjuge que sofreu a infidelidade do seu parceiro, ou os pais que sofreram o rapto de um filho, podem decidir perdoar, apesar do sentimento adverso que necessariamente estão a experimentar. Porque o perdão é um ato volitivo, um ato de vontade, e não um ato emocional. Entender esta diferença entre sentir uma emoção e tomar uma decisão é já um importante passo para esclarecer o problema. Também explica que o perdão não está na memória, que se pode recordar bem algo e ter perdoado. É diferente. Eu não quero rancor, eu perdoo. Mas lembro-me, mas ainda estou magoado. São 2 coisas diferentes. E que perdoar também não é fazer de conta que nada aconteceu. Enfim, equívocos que nos podem travar a querer perdoar. E era preciso mais tempo. Já estamos no final destes 10 minutos com Jesus e se calhar até precisávamos era de uma aula e não de uma meditação. Ainda que estas coisas nos ajudem a olhar para ti, Senhor, e olhar para o perdão que nos pedes. Hoje
podemos olhar para Ti, Senhor, olhar para o Pai, como o Pai amou a nossa liberdade, a minha liberdade, tantas vezes, como esperou por mim, por nós, tantas vezes, como correu para nós tantas vezes, como o pai da parábola correu para aquele filho e nos abraçou. Não o podemos aprender dele? Pedimos ajuda à nossa Mãe do Céu para o fazermos assim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.